Quando nós falamos de sabotadores cúmplices, nós estamos falando de 9 sabotadores que apoiam aquele sabotador mestre que eu falei lá atrás, né? Chamado de crítico, né? O sabotador crítico. E estes 9 cúmplices, eles são divididos por 3 motivações diferentes. A gente vai ter um grupo de 3 sabotadores que foram motivados, né, desenvolvidos na gente com a intenção de buscar independência. Depois nós temos mais 3 sabotadores que se desenvolveram, né, com a intenção de aceitação, de serem aceitos, né, de nós sermos aceitos, e nós temos mais 3 sabotadores que então tinham como objetivo a busca pela segurança. E eu vou trazer um exemplo aqui de transtorno alimentar, porque é comum nós percebermos, né, que pessoas com bastante sobrepeso, né, que de fato têm uma doença em relação a isso, pessoas obesas, elas chegaram nessa condição por uma dessas motivações, né? Muitas vezes, questão de abuso sexual, e aí a pessoa passou a comer, né, se utilizou da comida como forma de se sentir segura, porque a pessoa era mais magra, aí a pessoa sofreu um abuso sexual. Qual foi a estratégia que ela arrumou? Comer muito, então para ganhar bastante peso, né? Que na cabeça dela, isso afastaria um possível abuso sexual novamente. Ou então por aceitação também, né? Pessoas que desenvolvem transtornos, vamos botar aqui opostos, né? Um transtorno alimentar de anorexia, um transtorno de bulimia, né? A pessoa, por estar acima do peso, né, se sentia excluída e aí passa a comer muito pouco, a emagrecer demais e a desenvolver um transtorno em busca de aceitação, porque, né, no pensamento desta pessoa, a ideia que ela tem é que se ela estiver magra, ela vai ser aceita socialmente. E tu pode estar falando para ti mesmo, tá, mas eu não tenho sobrepeso, eu não tenho anorexia, então eu não tenho esses sabotadores. Todos nós desenvolvemos sabotadores, né? Então tu tem os teus motivos, as tuas vivências para ter desenvolvido algum deles. A forma que ele está agindo em ti pode ser diferente da forma que ele, né, atuou ou atua numa outra pessoa. E também tem gente que consegue neutralizar os seus sabotadores. Mas digo para vocês que não é muito fácil, tá? Pelo contrário, a gente vive tendo comportamentos de autossabotagem e não percebemos, até porque nós já estamos habituados, né, com estes comportamentos. Para nós faz parte da nossa personalidade. Então, quando a gente fala de personalidade, parece que é algo imutável, e personalidade não é imutável. Pelo contrário, ela pode ser moldada. Lembrando que o nosso cérebro, ele é plástico, neuroplasticidade cerebral, ou seja, a nossa personalidade, ela vai se aprimorando conforme nós vamos estabelecendo novos pensamentos e novos comportamentos, né, melhores, por isso que eu digo se aprimorando. Assim como ela pode se moldar a uma personalidade com um caráter enfraquecido, no lugar de um caráter fortalecido. Então, é importante a gente entender que muitas vezes bater no peito e dizer assim, essa é a minha personalidade, eu sou assim e eu não mudo, isso não é motivo de orgulho, tá? Porque nós podemos estar com uma personalidade que sabota os nossos processos, as nossas relações, né? E ainda magoam outras pessoas, sabotam os processos dos outros também. Então, eu preciso aceitar que tem pontos a serem melhorados. E também perceber o quão de mal-estar, né, o quanto de mal-estar nós estamos gerando com os nossos comportamentos, em nós e nas outras pessoas e no ambiente em que nós estamos vivendo, porque os sabotadores, eles ocasionam mal-estar. Inclusive, falavam que eu tinha uma personalidade muito forte, porque eu era impositiva, porque eu queria convencer as pessoas da minha opinião, porque eu era muito dura. E isso não é personalidade forte, tá, gente? Isso aí não é caráter fortalecido, É um caráter, pelo contrário, vulnerável, enfraquecido, incapacitante pelos sabotadores. Inclusive, o meu sabotador, um dos mais altos, é o controlador. Então, eu tenho muito forte em mim o crítico aos outros e, como cúmplice, um deles é o controlador. Então, será mesmo que isso era motivo de orgulho? Será que era motivo dos outros olharem
com orgulho para esse caráter fortalecido? Ou será que pessoas de caráter enfraquecido também por conta de sabotadores, como um sabotador vítima ou um sabotador prestativo, que são sabotadores que não conseguem se impor, né? Por não querer um constrangimento, porque tem medo do conflito, né? E aí eles ficam demasiadamente sujeito ao que os outros querem e não fazem nunca a sua vontade. Para eles é até uma admiração um comportamento como este, né? Essa personalidade controladora, mas porque eles também não têm um equilíbrio. Então eles gostariam de se posicionar mais. Só que o controlador, ele não se posiciona de forma equilibrada, né? Ele é agressivo, ele quer controlar o tempo inteiro. Então já comecei falando aqui do sabotador controlador, mas, né, eu vou falar agora dos 3 da motivação de independência e no próximo vídeo que eu vou falar sobre o sabotador controlador. Então, os sabotadores por independência, nós temos o controlador, o insistente, que nós chamamos de perfeccionista, e também o esquivo. Mas no próximo vídeo a gente começa a falar sobre cada um deles. Um forte abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou entrar falando sobre o sabotador controlador.